Quando colocamos a nossa fé em ação, nos tornamos testemunhas dos milagres de Deus. Seja muito bem-vinda ao Mulheres de Fé, este ambiente pensado para que nós possamos compartilhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, as intervenções que Ele fez que mudaram a trajetória da nossa fé. Nós ainda acreditamos que milagres são sim para os dias de hoje e que Deus sim faz milagres nas nossas vidas. Nesta série em especial, nós estamos conversando com mães que viveram um milagre na sua maternidade, no seu relacionamento com os seus filhos. E eu quero convidar você a preparar o seu coração, porque hoje nós vamos ouvir a história da Carol e com ela nós seremos edificadas. Eu sou a Sheila e é uma alegria ter você aqui comigo. Oi, Carol, que bom te receber aqui nessa tarde, nesse dia, para ouvirmos aquilo que o Senhor fez na sua vida e na sua história. Oi, boa tarde. É muito bom estar nesta tarde para compartilhar aquilo que Deus fez e participar deste programa. Muito bom. Carol, já conta pra gente o que aconteceu na sua vida, quando foi e qual é o nome do milagre que você vivenciou. O nome do milagre é Axa Vitória. Foi em 2023, quando eu descobri que estava grávida, com 8 semanas de gestação. E na primeira consulta do médico, na ultrassom, já deu um descolamento de placenta. No entanto, não sabia o que era e não pensava, é algo muito arriscado, né? Não. Aí o médico disse repouso total, sentada, deitada. Eu me lembro fazendo todo o repouso, aplicando remédio 3 vezes ao dia. Eu me lembro que quando estava perto de acabar ali o tratamento, um dia depois do meu aniversário, e naquela madrugada eu fui no banheiro e tive um sangramento bem feio. Fiquei paralisada, né? Aí chamei meu esposo e pensei, perdi, né? Aí liguei pro médico, tudo, fomos para uma ultrassom rápida, o milagre estava ali, continua ali. Pronto, agora acabou aquele processo. E nisso, depois tomei ferro na veia, para mim foi complicado, né? Porque, tenho medo de agulha. E foi uma experiência que Deus fez, passar aquele processo todo. Não estava quase para acabar esse processo, me deu uma bactéria. E não podia tratar, porque, por causa da gestação, eram antibióticos fortes, né? Sim. E a única opção que eu tinha era, sentar, numa bacia com bicarbonato de sódio. Foi a gestação, foi 7, 8, uns 3 meses, basicamente, assim. De madrugada, eu me lembro que acordava 2, 3 vezes na madrugada e, queimava, assim. E foi um processo difícil, né? Foi uma experiência que eu me pegava e dizia, por que eu estou passando isso, né? Porque que vem vários pensamentos na nossa mente, né? O porquê daquilo, a gente tá fazendo a obra. E uma sexta-feira, eu me lembro, ia completar 38 semanas. Naquela sexta eu tinha feito a mala da maternidade, aí a minha não. E começou uma dor muito forte nas costas, né? Eu pensei, não, é uma dor normal, como a gestação toda passei por dores, né? Sempre aguentei, mulher, nós somos fortes, né? Sempre aguentando, né? Não, é uma dor normal. Aí começou a doer. E eu disse, não, eu vou no culto, que eu ajudava a cuidar do trabalho das crianças. Chegou no culto, eu não podia nem falar. Da dor, doía mesmo. Aí eu dizia para elas, vocês falam com as crianças, porque hoje eu não posso falar. E eu fui para casa com aquela dor, a madrugada toda, doendo assim, né? E chegou sábado de manhã, eu tomei Buscopan, mas nunca pensou em ligar pro médico, né? Pro obstetra. Tomei Buscopan, passava dor. Quando chegava 5 horas da tarde, atacou de novo. E no sábado à noite, 2 vezes, deu uma dor bem forte, né? Que travou minhas pernas e daí eu sentia as costas, né? Só que, eu não sabia que era contração, né? A primeira gestação não senti dor nenhuma. E nessa eu senti. Aí era 2h30 da madrugada, liguei pro obstetra, ele preparou tudo, já fomos pro centro cirúrgico, né? Aí chegou lá, tudo preparado, ele fez o parto. Aí depois do parto, ele olhou pro meu esposo, ele disse bem assim pro meu esposo, a vida da Carol e dessa neném é um milagre. Porque se ela espera mais, não sei, uns 15 minutos, 10 minutos, até amanhã, ela tinha morrido, ela e a neném. Porque o útero dela ia se estourar, ela não tem capacidade para parto normal. Ela não tinha... Nossa, e você estava vivendo as contrações. As contrações. Eu estava desde sexta-feira com as contrações, só que como eu não ganho parto normal, também não sabia, né? Sim. A gente pôde ver a mão de Deus cuidando de nós, né? Tanto de mim como da Axa Vitória, né? Foi Deus que cuidou. E depois o processo continuou. Aquela semana ali deu a ação da anestesia, foi um processo de choro, de lágrimas, né? Sim. E depois de um tempo, a Axa Vitória ali com uns 3, 4 meses, ela começou com bronquiolite. Aí era semana indo para o hospital, vinha para o hospital e nada resolvia. E nós pensamos,
não tem onde nós recorrer, remédios que possa curar, né? E nós começamos uma campanha, Deus respondeu a nossa oração. Glória a Deus. Deus revelou, né, o que foi feita uma obra na vida dela, né? Desde o meu ventre, por isso que eu passei tanto trabalho, tanta luta, a gente pôde entender, né? Sim. E Deus estava entrando no sobrenatural naquela noite. E daquele dia em diante, Deus entrou com o sobrenatural, Deus operou, Deus curou ela. E naquele dia em diante, já faz 1 ano, ela não pega uma gripe, só que não ataca mais o pulmão, a bronquiolite, não foi mais para o hospital. Glória a Deus. E Deus operou um milagre, né? Sim. Então a gente vê que Deus sempre cuida da gente, sempre cuida de nós. E muitas das vezes a gente não entende o processo que a gente tem que passar. E eu sempre tenho comigo que Deus nunca dá uma prova além do que aquilo que a gente possa suportar. Exato. E que Ele vai estar conosco. Isso. Né? Ele vai estar conosco. Muitas vezes a gente pensa que Ele não está, que abandonou, mas a gente sabe que Deus sempre dá vitória, né? E, Carol, assim, né, esse processo muito intenso, né, desde a sua gestação, depois, né, toda essa notícia do parto e essa aprovação depois, isso, assim, mudou o teu olhar sobre Deus, a tua comunhão com Deus, isso, assim, trouxe alguma mudança, alguma transformação? Sim, tive a experiência com Deus de, ver Deus cuidando de nós. Sim. Deus, a gente pensa que, Deus não está ali, a gente faz a obra, Deus, simplesmente vai assim, mas não. A gente vê Deus agindo a nosso favor, Deus sempre nos guardando, livrando, né? Sim, e não necessariamente, às vezes, Ele vai nos livrar das provações, né? Porque isso amadurecem o nosso processo de fé, né? E fortalecem também a nossa comunhão com Deus. E, Carol, se você pudesse hoje, né, diante dessa sua história, esses testemunhos, né, que não é um só, deixar uma palavra de incentivo, talvez, para mulheres, né, que estão no meio de algum processo, que estão tendo alguma dificuldade para entender, né, até as provações na vida dela, que mensagem, assim, de conforto, de carinho, de esperança você gostaria de deixar para essa mulher que nos ouve? É confiar em Deus, né? Sempre confiar e saber que a vitória vai chegar. Sim. Ter fé e, muito como eu falei, muitas vezes a gente não entende na hora, mas lá na frente a gente entende o propósito, o plano de Deus, a gente entende a experiência que Deus quis que a gente passasse, né? Até como família também. Isso, né? Mesmo. É para a gente orar mais, buscar mais a presença de Deus e estar mais perto de Deus, né? Sim, muito bom. Obrigado, Carol, por compartilhar conosco esses testemunhos. Amém. E tenho certeza que, assim como edificou a história de vocês, também vai edificar a história de muitas outras mulheres. E se essa história tocou o seu coração, convido você a compartilhar ela com alguma mulher que talvez esteja passando por algum momento difícil aí na sua jornada, na sua caminhada, para que ela ouça e se recorde que o Senhor, sim, Ele opera milagres, Ele cuida dos seus. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, doando o seu tempo, né, para prestar atenção aí na sua telinha. E a sua história, ela também pode ser um testemunho. E eu gostaria que você escrevesse ela aqui nos comentários pra gente, para que nós possamos também ser edificados com aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. E assim também outras mulheres poderão se edificar com o seu testemunho. Eu sou a Sheila e eu espero você no nosso próximo encontro. Portanto, mulher, siga firme, mulher de fé, porque Deus, Ele ainda escreve milagres. Fique com Deus e até uma próxima.